Graça e paz, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Sua Graça Oficial. Vamos estudar nesta lição, a lição de número 6, que tem como tema o avivamento no ministério de Pedro. Este que foi um dos apóstolos de Jesus, e nós conhecemos muito bem a história, ou alguns podem dizer que não conhecem muito bem, mas o intuito desta lição, desta videoaula, é esclarecer de forma mais simples possível a respeito deste apóstolo, de sua vida antes e sua vida depois de ele ser revestido e batizado no Espírito Santo. Já que o tema é sobre avivamento, e não há avivamento sem o Espírito Santo, porque ele é o autor do avivamento. É ele que causa o avivamento na igreja de Cristo. Então nós temos aqui como base para estudo desta lição, que encontra-se em Atos capítulo 2, versículo do 14 ao 24. Eu quero fazer apenas leitura do texto áureo, que está com base no texto de Atos capítulo 2, versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Então nós temos esse trecho deste capítulo de Atos, onde Pedro toma a palavra para anunciar a profecia que está descrito lá em Jonas capítulo 2, versículo 18. Isso é importante notarmos que ele só foi proferir essas palavras, ele foi pregar desta forma, porque ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo, obedecendo à ordem de Jesus Cristo, que pediu a eles que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Mas eles só foram revestidos por um ponto crucial para que o avivamento acontecesse na vida deles. E esse avivamento aconteceu porque eles estavam orando. Nenhum avivamento pode acontecer se não antes preceder a oração. A oração ela é importante, principalmente na vida do cristão. O cristão ele precisa ter um relacionamento com Deus, precisa colocar em prática a oração. A oração é importante. Por isso, não há avivamento sem oração. Ninguém pode programar dia, hora, mês e data, nem lugar para acontecer avivamento. Avivamento ele é precedida por oração. E não tem momento correto, e a Bíblia não vai dizer a hora e o dia que vai acontecer. É necessário que a Bíblia vai dizer para nós que nós devemos orar sem cessar. E a orar sem cessar é constante. Precisa ser constante a oração. E nós temos aqui nessa lição que nós vamos aprender um pouco sobre esse ponto crucial que aconteceu com Pedro e que pode acontecer também com você, pode acontecer com outros, comigo, pode acontecer com aquele que desejar em seu coração buscar um avivamento genuíno. Avivamento genuíno, quero aqui enfatizar, é quando uma pessoa desperta para buscar a Deus, para estudar a sua palavra, fazer leitura dela, colocar em prática, amar ao próximo e ter desejo de congregar, de adorar ao Senhor. São princípios que demonstram o verdadeiro avivamento. Mas para resumirmos o que é um avivamento genuíno, é quando uma pessoa coloca em prática aquilo que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que são os frutos. As pessoas procuram e devem buscar esse avivamento, e esse avivamento vai demonstrar por meio dos frutos, conforme descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E eu quero aqui fazer a leitura da introdução, que diz o seguinte: nesta lição veremos o protagonismo
do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Então, essa introdução já nos esclarece alguns pontos importantes. Como era Pedro antes e como ficou Pedro depois do Pentecostes. No primeiro tópico dessa lição diz o seguinte: Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Então vejamos, Jesus, em uma reunião com seus discípulos, resolve perguntar a eles o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Perguntou: o que as pessoas aí nas ruas, nas praças, nas casas, estão dizendo a respeito de mim? E alguns disseram: não estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, um dos profetas, que estava por vir, conforme as Escrituras. E então, ele dirige a sua pergunta, né? Ele dirige a pergunta dele aos seus discípulos, mas Pedro toma a palavra. Lembre-se que Pedro era uma pessoa impulsiva, ele era voluntarioso, ele era espontâneo, ele tomava uma atitude antes dos outros. E ele, o que respondeu? Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles, acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo. Foi o que Pedro respondeu. Você vê que Jesus ele fez a pergunta a todos. Todos que estavam ali. Os discípulos, o que tinham sido escolhidos por Jesus. Mas Pedro toma a atitude de dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, essa espontaneidade de Pedro, ele era importante para que o que nós sabemos hoje, essa espontaneidade de Pedro, nos ajuda, né, a entender muitos pontos. Muitos pontos. Porque Jesus vai dizer para ele que não foi carne nem sangue que ele revelou, mas foi Deus que revelou quem era Jesus. Provando que Pedro, mesmo antes de receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ele ali confirmou, né, que Deus revelou a ele, que confirmou que Jesus é o Filho de Deus. Então são pontos que ele, espontaneamente, compulsivamente, ele se manifestava para aquilo que era necessário. Às vezes, uma compulsão desnecessária. É o que nós vamos ver lá para frente. Lembra-se do episódio lá do Getsemane, quando um dos soldados do templo foi para prender Jesus, que ele sacou da espada e arrancou a orelha do soldado. Então, esses pontos são necessários para entendermos que uma pessoa sem ter a experiência com o Espírito Santo, de um avivamento genuíno, a sua personalidade, com aquilo que ela veio, com aquela bagagem que a pessoa vem do mundo, né, antes de uma experiência com o Espírito Santo, ela continua a praticar. Até então, ele ainda não teve aquela experiência, não teve a experiência com o Espírito Santo. Por isso ele toma essa atitude, né, às vezes meio bruto, meio tosco,
porque ele não tinha sido ainda transformado pelo Espírito Santo. Não tinha o seu caráter. O seu caráter ainda não tinha sido transformado. E aí, vamos seguindo. Que diz aqui no segundo. Já que na primeira atitude de Pedro, né, que foi essa de se espontaneamente dizer que Jesus era o Filho de Deus, né, e que Jesus vai falar para ele que não foi carne nem sangue que revelou a ele, mas o Pai que está no céu, porque ele ainda não tinha sido revestido, ele tinha recebido o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para que pudesse de uma outra forma se comportar e esperasse que Jesus perguntasse diretamente a ele, que a pergunta, se você prestar atenção, a pergunta foi feita para todos, né? E um disse uma coisa, outro disse outra, mas Pedro, né, compulsivamente já disse logo: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E isso, né, você não vai encontrar Jesus batendo nas costas dele e falando: parabéns, muito bom. Não, Jesus diz: não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas foi o Pai, né, que revelaste. Então, no segundo ato, foi o seguinte: Pedro nega Jesus 3 vezes. Olha, se o primeiro ele se manifestou dizendo que Jesus era o Filho de Deus, e já tinha essa perspectiva, essa aparente convicção. Mas aí mais à frente, quando Jesus é preso, ele nega Jesus. Mas, peraí, ele não disse que Jesus era o Filho de Deus? Mas note, quem revelou foi Deus, e não Pedro que percebeu. Foi Deus que revelou a ele. Então, o que nós temos que prestar atenção são nas palavras dentro da frase, né? Que ele vai dizer. Jesus disse: não foi carne e nem sangue. Veja que Jesus fala. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, vejamos que agora, depois, no segundo episódio, Pedro nega Jesus 3 vezes, que fala que, né, no outro episódio revelador, foi quando Pedro afirmou que jamais negaria a Jesus. Ele diz que ele o negaria 3 vezes. Jesus disse para ele: você vai me negar 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. Então, e veja, aquele homem compulsivo, voluntarioso, que disse que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, agora estava dizendo que não iria negar Jesus. Vamos dizer aqui nas nossas palavras: olha, eu morro pelo Senhor, né? Se for possível que eu mato pelo Senhor, dou a vida pelo Senhor, né? E Jesus disse para ele: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E ele, né, compulsivo que ele falou: nunca, né? Nós imaginamos: nunca que eu vou te negar. Nunca que eu vou te negar. E esse ponto aqui é importante nós trazemos aqui para o dia de hoje. As pessoas dizem que nunca vou negar Cristo, mas o que vemos são negações visíveis, pessoas que negam a Cristo nos dias de hoje. E como as pessoas negam a Cristo nos dias de hoje? E olha que vivemos num país praticamente que temos nossa liberdade religiosa garantidas. Podemos cultuar o nosso Deus livremente, né? E as pessoas, elas negam a Cristo com atitudes, com falta de compromisso, com falta de fidelidade, com falta de honra a Deus. Negam a Cristo por qualquer coisa. Qualquer primeira dificuldade que vem sobre essa pessoa, a pessoa nega. E negar a Cristo é um ponto crucial aqui para que as pessoas entendam. É você deixar
de estar reunidos com os demais irmãos, com a demais igreja, em um lugar para adorar aquele que é digno de adoração, que é Deus. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você está negando a Cristo, porque se reunir para adorar a Deus é um mandamento de Deus. Foi Cristo que estabeleceu a igreja. Ninguém, mas ninguém no mundo saberá ou verá Cristo se não for por meio da igreja. Esse é um ponto crucial. E quando você deixa de praticar o que a Escritura diz, que nós devemos nos reunir em um lugar para cantarmos louvores a Deus, você está negando a Cristo. Então não adianta dizer que tem Cristo no coração e não querer estar com os demais irmãos e irmãs, que é a igreja de Cristo, reunidos para adorar o Senhor. Ninguém é cristão sozinho. A pessoa precisa estar junto. Isso é importante. A igreja, o corpo, faz parte da cabeça. E a cabeça é Cristo. Como pode um membro do corpo sobreviver sozinho, fora do corpo? Não sobrevive. É necessário que o membro esteja ligado ao corpo. E o corpo é a igreja. Não estou falando aqui da igreja física, tijolo, porque é um templo. Mas a igreja invisível, que somos nós, precisamos estar reunidos em um lugar. A não ser que você diga, e você até afirme, querer afirmar, querer defender essa postura de não querer estar congregando, dizer que você pode estar em qualquer lugar. Sim, você pode. Mas a Bíblia diz que quando nos reunimos, ela fala, quando você se reunir, não, quando vos reunir, um tem a salmo, outro tem a palavra, outro tem a revelação. Então, quando vos reunir, ou seja, reunir em um lugar, precisa se estar reunido. E uma pessoa que é avivada, genuinamente, ela deseja estar junto com os demais para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então vamos seguir aqui. Ele diz aqui que no episódio que Pedro nega Jesus 3 vezes, é revelador, foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus e lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Está descrito lá em Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, jurando, dizendo que não conhecia, que não tinha estado com Jesus. Mas não tinha como negar que ele não estava com Jesus, porque o modo dele falar, o modo dele se comportar, isso fazia com que as pessoas identificassem Pedro. E aí eu faço uma pergunta. O seu modo de falar, o seu modo de se comportar, tem mostrado que você é um cristão? Que você é um discípulo de Cristo? Ou suas atitudes dizem ao contrário? Pense nisso. Se você se comporta de forma contrária à Escritura Sagrada, é um sinal de que você ainda não teve um encontro, não foi batizado com o Espírito Santo e seu caráter ainda não foi transformado. Certo? Então diz aqui um trecho. O Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Porque o intuito do Espírito Santo na vida do cristão é transformar a vida dessa pessoa, o caráter, transformar essa pessoa numa imitação de Cristo. Nas atitudes dessa pessoa deve ser tirada totalmente as atitudes em desacordo com as Escrituras, com a vontade de Cristo. Porque uma pessoa verdadeiramente, genuinamente avivada, ela tem a mente, o comportamento, as atitudes de Cristo, de um verdadeiro cristão. E uma pessoa só pode ser chamada de cristão
quando ela segue ou procura viver como Cristo viveu. Esse é um ponto central de um verdadeiro avivamento. E nós seguimos aqui para o segundo tópico, que diz o seguinte: Pedro após o Pentecoste. Então nós aprendemos que uma vida antes de receber o Espírito Santo, o batismo, é uma coisa. Lembre-se, Pedro, antes do dia de Pentecoste, ele era uma pessoa compulsiva, agressiva, murmuradora, né, voluntarioso. Ele não tinha ainda conhecido o poder do Espírito Santo. Mas aí acontece que Jesus deu uma ordem a eles. E eles foram para Jerusalém e passaram cerca de 10 dias orando. E quando aconteceu de vir, né, o batismo, eles receberam, foram revestidos do alto pelo Espírito Santo. Pedro levantou-se nesse momento, já cheio de poder, cheio do Espírito Santo, e começou a proferir as palavras que o Espírito Santo impulsionou que ele dissesse. E logo, as palavras que foram proferidas por Pedro foi as profecias de Joel, capítulo 2, versículo 18 em diante. Aonde diz que toda a carne receberia o Espírito Santo. Então isso é importante que nós entendamos, para que nós não venhamos a sair e dizer que avivamento é o que está acontecendo no dia de hoje. Veja, avivamento na vida do cristão é mudança de caráter, é transformação de atitudes, é não fazer mais aquilo que desagradava a Deus. Depois do batismo no Espírito Santo, você passa a se comportar como Cristo se comportou. Você passa a se comportar como um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo. Então diz aqui, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido aos espantos das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Joel 2,18. Então vemos que após ele receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele proferiu as profecias. Quando a pessoa é avivada, ela fala de Deus, ela fala das Escrituras, ela não fala de si mesma, né? Ela não se exalta, não diz, olha, eu tenho isso, eu faço aquilo, não, eu faço. Não, ela exalta a Deus, ela profere as Escrituras sagradas. Então foi isso que aconteceu com Pedro. Antes ele não falava as Escrituras, eles apenas estavam aprendendo. Então quando ele recebeu o poder, ele passou, né, a ministrar a palavra de Deus com ousadia, porque avivamento revestimento de poder é ter ousadia para pregar a palavra de Deus. E aí segue aqui no segundo subtópico, que diz o seguinte: Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola, né? Todos nós conhecemos essa passagem, que quando ele chegou na porta, né, do templo, na porta formosa, tinha ali um aleijado. E ele parou e fitou os olhos nesse aleijado, e provavelmente o aleijado fitou nele, pensando que iria receber alguma moeda, algo para, né, satisfazer o seu lado materialista. E Pedro simplesmente diz a ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Então veja, um homem que antes era impulsivo, cortou a orelha de uma pessoa, agora teve seu caráter transformado, suas atitudes transformadas, e agora, ao invés de ser uma pessoa bruta, ele está proferindo
aquilo que ele aprendeu com o Mestre, com Jesus. Ao invés de ele ser impulsivo, ele estava sendo cauteloso e ousado, colocando em prática e exercitando a sua fé, dizendo àquele paralítico na porta formosa: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então vejamos, veja que transformação na vida de Pedro. E eu falo para você, Jesus também pode fazer a transformação na sua vida, na minha vida, contanto que eu esteja com o coração disposto, contanto que você esteja com o coração disposto, contanto que nós busquemos esse revestimento, cremos no revestimento, coloquemos em prática a fé, colocamos em prática nossas atitudes, conforme a Escritura diz, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas sejamos também praticantes dela. Porque não adianta eu ouvir e não colocar em prática. É como dizer, você vai à faculdade estudar, mas você não coloca em prática. De nada adianta, você só gasta dinheiro. Mesma coisa é a palavra de Deus. Se você só ouve, mas você não coloca em prática, você não obterá o êxito na sua vida espiritual e secular. Porque quando colocar em prática a palavra de Deus, tanto a sua vida espiritual como a sua vida, material também surtirão efeito e as bênçãos serão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então aqui no subtópico 3 diz o seguinte: Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Então veja, o homem que quase arrancou a orelha de uma pessoa no Getsemane, o homem que era valente, brigão, resmungão, depois teve o revestimento do alto, batizado com o Espírito Santo, teve seu caráter transformado, suas atitudes mudadas. E aí prega a palavra de Deus com ousadia, com a autoridade do Espírito Santo, porque a autoridade do crente é a palavra de Deus. Pregou, 3.000 almas se arrependeram e vieram a Cristo. Isso pode acontecer também com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com todos aqueles que abriram seu coração e tiveram um coração disposto a buscar esse revestimento. Então diz aqui, segue, em Lida houve um grandioso avivamento quando Pedro ali chegou. Orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Então veja como uma pessoa transformada e usada por Deus pode fazer muitas coisas, contanto que essa pessoa esteja com seu coração disposto a buscar e dar lugar, para que o Espírito Santo venha e habite e faça morada e seja um instrumento na mão de Deus. Então vamos, e eu quero aqui fazer uma breve de um trecho aqui que diz o seguinte, uma leitura de um trecho que diz assim: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Também pode ser na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não só em algumas ocasiões, mas enquanto estivermos aqui neste mundo, que possamos, por meio do Espírito Santo, operar maravilhas, pregar com ousadia, ensinar com ousadia. Ok? É isso que essa lição nos traz. E o terceiro tópico diz o seguinte: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Esse é um ponto que eu sei que pode gerar até uma discussão polêmica, mas é necessário falarmos aqui. Este aqui, você está nesta aula para que possa abrir aqui a sua mente, para que você possa entender biblicamente o que é um verdadeiro avivamento e o que é um falso avivamento. Então vamos ao texto que diz o seguinte, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes.
a igreja atual e o Pentecoste, o Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que o Senhor, faz, conforme está descrito em Lucas capítulo 18, verso 8. E segue: no tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Foi o que eu disse anteriormente. Não há como acontecer um verdadeiro avivamento nos dias de hoje se não dedicarmos tempo à oração, ao estudo da palavra, à consagração, para que haja um derramamento do Espírito Santo. Não tem como. Acontece. Não estou dizendo aqui que isso é 100% de não acontecer um avivamento, mas acontece esporadicamente, individualmente, com pessoas individuais. Em casos individuais, melhor dizendo. Mas como aconteceu no dia de Pentecostes, de uma pregação e milhares de pessoas se arrependem ao mesmo tempo, é um pouco difícil nos dias atuais, mas não é impossível. Porque há muitas distrações nos dias atuais. Neste século há muitas distrações. Internet, Netflix e outras coisas que podemos citar aqui, não vou, para não perdermos tempo. Mas existem muitas distrações. Por exemplo, dentro das igrejas, infelizmente, acontece de muitas pessoas, ao invés de estar prestando culto a Deus, estão prestando atenção no celular, olhando redes sociais, conversando, se distraindo com outras coisas que não é o culto a Deus. E essas pessoas saem muitas das vezes reclamando, dizendo que Deus não falou, que o culto é isso ou aquilo, quando na verdade essa questão é individual. Porque se a ordem é nos reunirmos para adorar a Deus, devemos nos reunir para adorar a Deus. E as pessoas estão se distraindo com outras coisas, colocando as fofocas em dias, fofocando, discussões, pessoas passam mais tempo olhando as redes sociais. Então, como pode surgir um avivamento se as próprias pessoas estão distraídas com as coisas deste mundo? Para haver um avivamento, é necessário que as pessoas se voltem para Deus, em todos os sentidos. Principalmente quando estiver reunida dentro do templo. Porque pode começar ali. Concorda comigo? Pode começar ali. Como pode também acontecer em casa. Quantas pessoas, eu pergunto, quem está assistindo você tem feito o seu período de oração na sua casa, seu período de estudo da Bíblia, leitura, lê um versículo por dia? Quanto de vocês tem separado um tempo para orar com sua esposa, para orar com seu esposo, com seus filhos? Quanto de vocês tem a simplicidade de agradecer pelo alimento que você está consumindo na sua casa, pelos mantimentos que está na sua casa? Esse já é um dos princípios de uma pessoa avivada. Ela sabe que precisa praticar esse tipo de coisas, esse tipo de princípios. Aparentemente simples, mas é um grande passo, uma grande demonstração de avivamento individual. Então, continuamos aqui, segundo subtópico, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Então, são coisas que já estão acontecendo para se cumprir as profecias, que o esfriamento iria aumentar, a iniquidade é pecado. Então tem muitas coisas que esfria e que impede um verdadeiro avivamento. Avivamento, como digo aqui, quero ratificar sobre isso,
Não é aquele avivamento que as pessoas falam assim, um culto de avivamento que a pessoa canta um louvor bonito, as pessoas se emocionam e falam em línguas, e rodopia, corre e chora, e depois você sai dali, o caráter não mudou, a vida não muda, as atitudes não mudam. Isso não é avivamento, é emocionalismo. Isso não transforma pessoas. Avivamento genuíno é quando a pessoa ela vai ao culto, ouve a palavra, pega aquela palavra e aplica na sua vida e corrige o erro que ela praticou. E aquele erro que ela praticou não irá mais por causa da palavra, que ela aprendeu a palavra, como a palavra verdadeiramente é e diz. E ela deixa aquele erro de lado e passa a viver uma vida correta. Isso é avivamento. E aí depois disso você pode chorar, pode correr, pode falar em línguas. Mas quando você vai, se emociona porque a música é bonita, porque o pregador engrossa a voz, começa a falar em línguas, muda a voz na pregação, e você se emociona e diz que aquilo é avivamento, isso não é avivamento. Avivamento é quando você ouve a palavra, aquele que está pregando ensina para você o significado verdadeiro da palavra, o que Deus quer dizer por meio daquela palavra. Você pega essa palavra, aplica na sua vida, então você corrige alguns erros por causa da palavra, por causa de Deus, e então você vive sem mais aquele erro que você cometeu, procura viver uma vida reta, em santidade. Isso é avivamento. Você será feliz, aqueles que estão ao seu lado serão felizes, e você terá uma comunhão mais próxima de Deus, porque você pegou a palavra e não foi só ouvinte, você colocou em prática. Esse é o grande mistério de Deus para a nossa vida. Ele quer que nós venhamos, leiamos a palavra dele, aprendamos sobre ela, apliquemos ela em nossa vida e vivamos pela fé. Isso é um verdadeiro avivamento. Aí ele segue aqui. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Então, a parábola das 10 virgens, ela nos traz a memória a respeito de as pessoas prudentes e aquelas pessoas imprudentes. Os prudentes são as pessoas que estão verdadeiramente avivados, como Pedro foi. Pedro foi uma pessoa, antes do avivamento, uma coisa. Depois do avivamento, ele foi outra pessoa. Antes do avivamento, era uma pessoa compulsiva, voluntariosa, né? Uma pessoa brigona, uma pessoa murmuradora, né? Agressiva. Depois do avivamento, depois do Pentecostes, ele foi uma pessoa mais ousada na palavra, mais amorosa, né? No sentido de ter compaixão das pessoas. Passou a ser, não ser, vamos dizer assim, compulsiva, mas passou a ser mais racional. É assim que nós devemos ser, pensar antes de falar. Pedro agia, depois pensava. Depois do Pentecoste, ele pensava antes de agir. E tudo com a orientação do Espírito Santo. Então, quero concluir aqui essa lição, fazendo a leitura da conclusão, que diz o seguinte: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder, para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida
e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Não preciso falar mais nada, porque a conclusão diz tudo. Ele foi um exemplo de um verdadeiro avivamento na vida da pessoa. Eu espero que você tenha gostado. Peço desculpa por alguns erros. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim permitir.